Olá amigos, tudo bem? O Wellington Barros, nosso vídeo de número 51. O nosso tema de hoje, como lidar com as críticas. Veja que eu estou falando como lidar com as críticas e não como se livrar das críticas. Porque as críticas, elas não tem como nós nos livrarmos dela. Não como a gente pensa que podemos, mas nós podemos lidar melhor com elas. Bom, basicamente existe 3 tipos de críticas, né? Nós temos críticas construtivas, nós temos as críticas destrutivas e nós temos a autocrítica, que é você criticando você mesmo. Bom, vamos falar das 3. Primeiro, para você livrar-se das críticas, autocrítica, né? Como você lidar com a autocrítica? Bom, substituindo aquela conversa que você tem com você mesmo, de não posso, não consigo, não é para mim, substitua por consigo, posso, vou tentar, vou fazer. É um processo de inverter as frases que você tem, né, de autocrítica, porque elas, apesar de estarem dentro da sua cabeça e parecer que são de você para com você mesmo, na verdade são programações também. Programações que lhe foram imputadas por outras pessoas, né? Então, a autocrítica, ela tem muito a ver com aqueles nãos que a gente recebe ao longo da nossa vida. Então, a maneira como você lida com isso, né? Não é elimina, é lidar com isso, né? É você fazer frases em substituição daquelas. Por exemplo, eu não consigo fazer X coisa. Digamos que é uma frase recorrente na sua cabeça. Você troque por outra voz, né? E aí uma dica prática que é o seguinte: de repente essa crítica, ela vem numa voz masculina ou numa voz feminina ou na sua própria voz dentro da sua cabeça, de não posso isso, não posso aquilo, não dou conta disso, não dou conta daquilo, enfim. Pegue uma pessoa que você gosta bastante, homem ou mulher, e coloque uma frase em substituição a essa frase de autocrítica na sua cabeça por uma frase fortalecedora e uma outra voz, né? Por quê? Porque com isso você vai conseguir fazer a substituição. No lugar de não consigo, diga eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa que eu quiser, especifique a coisa. Enfim, assim você trabalha com relação à autocrítica. Agora, as críticas externas, aquelas que vêm das outras pessoas, as críticas, quando elas são destrutivas, que é o que mais existem, são as críticas maiores, pense, isso fala muito mais da pessoa que está fazendo a crítica do que você mesmo. Então, não é um problema dela com você, mas provavelmente um problema dela com a vida dela mesma, e aí ela está manifestando em você. Então perceba essa crítica apenas como alguém que está fazendo essa crítica a você, porque se sente daquela maneira. Quando ela diz que você não pode fazer algo, na verdade quem não pode é ela. Quando ela diz você não consegue alguma coisa, na verdade o sentimento é que ela não consiga e ela está manifestando em você. E pegue essa crítica e não tome ela para si, deixe ela com o seu dono, né? A crítica que não constrói nada, a crítica que só destrói as coisas. Com relação às chamadas críticas construtivas, que nós recebemos muito no nosso trabalho, essa você tem que fazer uma avaliação analítica dela e verificar, falar, olha, muito obrigado pelo feedback, eu vou avaliar de acordo com as minhas percepções, e se eu enxergar que existe algum fundo de verdade aqui, eu vou buscar um mecanismo, um meio de fazer as mudanças que eu preciso fazer para melhorar esse aspecto, né? Agradeça, mas o segredo com as críticas é não tomar elas como pessoal. A verdade é o seguinte, que no fundo, você pode fazer tudo o que você quiser. Então a autocrítica que diz para você que você não pode, é uma mentira que está contando para você. Tudo, qualquer coisa mesmo,
até ir a outro planeta, com o tempo certo, com a tecnologia certa, com o investimento certo, com os recursos certos e com o tempo necessário certo, nós podemos fazer. Aquilo que você não puder fazer hoje, talvez é porque não reúna todas as condições hoje, você pode receber essa crítica ou autocrítica de uma seguinte maneira: então eu vou buscar os mecanismos para que eu possa fazer aquilo que eu desejo fazer. Comporte-se como se fosse um estudante em desenvolvimento, né? Quando você faz um treinamento em uma palestra e alguém diz que você gaguejou muito, que você tropeçou bastante, que você poderia ter feito melhor, você pode agradecer a esta pessoa por isso. Muito obrigado por esse feedback. Isso foi um dos minhas primeiras apresentações. Eu vou buscar melhorar as próximas apresentações. Eu, por ser uma das primeiras, eu acabo que gostei um pouco do meu resultado, porque com isso eu vejo que eu já estou num processo evolutivo, eu estou bem melhor do que pessoas que não conseguem nem subir no palco. Existem pessoas nessa situação e eu tenho certeza que as próximas serão ainda melhores. E desta maneira você vai melhorando os seus próprios resultados. Então não temos como, para resumir esse vídeo, nós não temos como eliminar da nossa vida a crítica, porque ela é inerente ao meio que nós vivemos. Nós temos como trabalhar a autocrítica, que é aquela dentro da nossa cabeça, fazendo uma substituição dessa voz, de algo que eu não posso por algo que eu posso, algo que eu não devo por algo que eu consigo. E eu fazendo essas reformulações, eu consigo aos poucos resolver isso, porque isso é uma programação. Como eu disse antes, eu reitero aqui: qualquer coisa, até ir para outro planeta, com os recursos certos, com o tempo certo e com os esforços certos, nós conseguimos. Então, se o seu desafio é falar em público, você vai conseguir. Se o seu desafio é dar aula, você vai conseguir. Se o seu desafio é aprender uma nova profissão, um novo ofício, uma nova maneira de fazer alguma coisa, de repente vender, você pode conseguir. Você precisa buscar conhecimentos, pôr conhecimentos em prática, gerando habilidade, sempre com uma atitude positiva e sem autocrítica, e você consegue. É isso aí, amigo. Vídeo de número 51. No vídeo de hoje nós falamos sobre 3 tipos de críticas que existem, né? A saber, críticas destrutivas são as piores de todas, críticas ditas como construtivas e a autocrítica, que é a crítica de você com você mesmo. E eu disse para você algumas maneiras de você lidar com as críticas, né? Invista em você, acredite em você. Se você gosta deste canal, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Wellington Barros e esse foi o vídeo de número 51. O tema de hoje foi críticas. Aprenda a lidar com elas. Um forte abraço e até mais.